Olá pessoal, tudo bem? Estou começando mais um vídeo do vlog Diários e hoje eu vou fazer uma resenha sobre o livro O Lobo do Mar, que eu li há algum tempo e acho muito interessante, vou recomendar para vocês então a leitura. Em um dos primeiros vídeos do canal em que a gente falou sobre o que a gente traz na nossa bolsa, eu estava lendo esse livro, O Lobo do Mar. E eu demorei bastante porque a faculdade é uma correria, então vocês imaginam que é difícil pra gente conseguir ler tudo. Mas esse foi então um desses livros que eu persisti ao longo de meses lendo, mais por conta da minha rotina, não porque ele seria tão demorado pra ler. Ele é do autor Jack London, esse que é um pseudônimo do autor, nome do autor que agora eu esqueci no momento. E ele foi escrito em 1904. E assim, gente, esse livro, ele é incrível. Eu vou falar por quê. Eu me interessei por ele tanto pela história em si, quanto pelas reflexões que ele me trouxe. Eu sempre gosto de ler livros que tenham uma parte mais profunda de análise da sociedade, ou então que tentem entender um pouco dos dilemas e conflitos do homem frente a toda a nossa realidade e dificuldades. Então esse é um livro que tem muito disso, e ele também reflete sobre a questão vida e morte, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o valor da vida. E ele também tem uma parte que fala bastante sobre fraqueza da pessoa, doença, enfrentamento da morte. Então é muito interessante se você gostar de refletir sobre esses temas também. Então vamos à mini resenha. E esse livro ele começa no cenário de um naufrágio. Um jovem poeta abastado que nunca trabalhou, só vive mesmo das rendas da família, estava viajando em um cruzeiro e esse cruzeiro acaba sofrendo um naufrágio. E esse jovem acaba sendo resgatado por um barco de pescadores de focas. E o capitão desse barco é chamado de Lobo Larsen. E ele não tem esse nome à toa. Ele é um homem feroz, ele domina todo mundo pela sua força, impõe o medo no barco, ele é assim terrível. E ele fala que esse jovem, para ele conseguir voltar para casa dele, ele vai ter que simplesmente ir trabalhar com eles na caça de focas, que iria durar aí mais uns 3, 4 meses pela frente. O jovem fica enlouquecido e no fim das contas ele não tem mais muito o que fazer a não ser aceitar essa realidade, senão ele seria jogado no mar. Então ele se insere nesse mundo de marujos e pescadores e pessoas que têm esse trabalho totalmente oposto ao dele, que era de reflexão, filosofia, escrita. E ele vai para um lugar de trabalhadores braçais, de homens que não estudaram, que não leem, que não são tão assim como ele. Como ele era considerado um fracote, ele vai ser serviçal na cozinha. Mas o que a gente vai percebendo ao longo dos meses em que eles estão caminhando para o local onde vai ser feita a caçada, é que esse capitão, ele não é simplesmente um homem bruto. Ele tem uma bagagem muito extensa e ele é uma pessoa profunda e ele reflete sobre a sociedade. Ao longo do livro nós temos vários diálogos entre esse jovem poeta e o capitão. A gente vê discussões sobre a sociedade, sobre a vida, sobre a religião, existe um Deus ou não, também sobre a cultura e que valores regem o homem, ou seja, o que seria um homem de bom caráter, que faria o bem, seria um homem de mau caráter. E qual que é a filosofia de vida desse capitão? O capitão Lobo, então, tem um pensamento bem individualista e ele acredita que o homem vai conquistar as suas coisas, conquistar os seus desejos a partir da sua força interior. E isso sim é o que é verdade. E a comparação que ele usa então para sua filosofia de vida é que o homem é uma levedura crescendo num meio. E tudo que ele faz, todos os seus ímpetos é para isso, garantir simplesmente a sua sobrevivência e se sair melhor do que as outras leveduras que estão próximas a ele. E como que fica o nosso jovem poeta em meio a tudo isso, em meio às aventuras muito doidas que eles vivem? Ele vai ganhando a confiança do capitão, porque eles se descobrem meio que parceiros para as discussões, para os momentos do jantar em que eles querem discutir as teorias, e o capitão sempre tentando mostrar para ele que não, eu estou certo, porque o homem não é nada, o homem simplesmente é esse ser que quer se autoafirmar e dominar os outros. E o jovem então começa a alcançar novos postos dentro do navio, até que uma hora ele começa a ter um enfrentamento com o capitão em si. Eles acabam resgatando no meio da viagem também uma mulher que está perdida, que também é uma poetisa, então aí cria uma parte do romance entre os dois jovens poetas, e é uma parte muito fofinha, muito legal, eu gostei desse livro. E juntos eles vão tentar fazer algum plano para reverter toda a maldade e tentar convencer o capitão a fazer o que eles querem. Mas pro final do livro, agora com alguns spoilers, caso você não tenha lido e não queira saber, então você pula essa parte. O capitão, que é o exemplo da suma força, o homem que é o poder total, ele acaba adoecendo. E daí vem uma nova fase de reflexões no livro, em que os dois jovens poetas acabam cuidando desse homem, que antes era o dominador, repleto de força, e começa a se enfraquecer e adoecer.
e a gente começa a ver quais são as reflexões dele e das pessoas que estão ao redor, que são os seus cuidadores. Então, para quem também tem um olhar aí de profissional da saúde, vai se interessar bastante em ler essa parte final do livro, que é muito interessante também. Esse livro, então, mistura um pouquinho de tudo. Reflexões sobre o homem, ele traz aventuras de uma tripulação indo caçar focas, e também romance, caso você goste de jovens poetas apaixonados. Então é um livro que reúne tudo, é uma leitura densa, se você for pensar na parte das reflexões, mas não é uma leitura difícil, acho que dá pra você ler aí no seu tempo livre. Eu demorei mais por causa da minha rotina mesmo, mas não é tão demorado de ler esse livro. E quando você começa a pesquisar mais, ver análises da obra, você começa a perceber o quão grande é esse texto, o quão rico de ideias e pensamentos ele é. Então, se você também está na época do vestibular, quer assim agregar na sua cultura, leia esse livro que ele é muito bom. Aqui na capinha do livro que eu tenho está escrito que esse livro foi influenciado por algumas ideologias de Marx, Darwin, Nietzsche, e ele cria uma soberba história entre a abismal luta entre o bem e o mal. É uma rigorosa análise psicológica das situações e dos personagens que faz com que esse livro transcenda um mero romance de aventuras. Então ele tem romance de aventuras, mas ele é muito mais do que isso e ele traz reflexões incríveis, não deixem de ler. Mas como eu sou uma pessoa romântica, eu separei aqui um trecho que eu achei muito bonitinho. Apesar de tudo, eu não sentia medo, não receava a morte que tanto apavorava Mugrid e também Lobo Larsen. A entrada de Maud na minha vida transformara-me. Afinal, pensei comigo, amar vale muito mais do que ser amado, pois que nos torna tão preciosa a vida a ponto de não querermos a morte. Esquecia-me da minha própria vida por amor de outra, e no entanto nunca desejei viver com tal ardor como naquele momento em que eu dava ínfimo valor à vida. É que nunca minha vida se tornara tão preciosa, concluí comigo, e depois disso, até que o sono me levasse, fiquei a devassar no escuro o vulto de Maud, envolta em cobertas, atenta ao mar espumejante e pronta para chamar-me de um momento para o outro. E aqui eles estão planejando a fuga do barco. É muito legal esse livro, gente. Vale super a pena ler. E outro trecho também que marca essa obra, que eu vou ler aqui do meu computador, que eu fiz o post no ABC da Medicina, caso vocês queiram ler também mais pra frente, é esse aqui. O homem que havia em Larsen não mudara, sempre o terrível, o indomado Lobo Larsen, mas agora aprisionado dentro de uma carne que morria. Então vocês já podem imaginar que esse é um ótimo livro e uma ótima leitura. Eu espero que vocês tenham gostado então desse vídeo resenha. Não deixem de comentar aqui se vocês já leram o livro, se vocês querem ler esse livro. Também vejam a minha resenha no blog ABC da Medicina, com mais frases e pensamentos sobre o livro. E o vídeo de hoje foi esse. Eu vou tentar gravar mais vídeos sobre livros, assim como o Fábio também vai fazer, para sempre colocar conteúdos aqui no canal para vocês. E não se esqueçam então de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. Também tem as nossas redes sociais que a gente vai colocar aqui para vocês. Curtam a gente, acompanhem-nos lá também. Tem a nossa caixa postal, caso vocês queiram mandar cartinhas e presentinhos pra gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo, pessoal!